Olá, Roberto, muito obrigado por ter topado aqui participar do nosso KyopoCast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, Alex. Imagina, é um prazer meu. Eu tenho muitas coisas para perguntar, porque o pessoal logo já vai entender porque eu te chamei aqui, porque é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito de cozinhar. Mas antes da gente entrar no assunto em si, eu gosto de constranger meus convidados com aquele famigerado Chagisoge, a sua auto-apresentação, né? Então, é sempre meio constrangedor falar de si mesmo, mas coisa rápida, básica, só para um pessoal entender mais ou menos quem é você. E aí, logo na sequência, eu faço uma apresentação sua também, já com as coisas que eu consegui pesquisar. Que bacana, né? Meu nome é Roberto Kim, adotado pela naturalização Roberto. Meu nome em coreano é Kim Song-hyun. Sou imigrante de 1971, março, chegamos em São Paulo, Congonhas, como diz o meu pai, né? Só ele, minha mãe e meu irmão, 4 em família. E migramos para bairro da Lapa, em 78. Desde então, crescendo e vivendo lá. Só que eu tenho uma história desde 90 que eu saí da comunidade coreana e vivo mais aí abrasileirado do que nunca. Entendi, legal. E atualmente, de uns 7 anos para cá, muito envolvido nessa área da gastronomia, da cozinha, mais focada com a cozinha asiática e a japonesa. E especializado, então, com a fiação das facas. Olha só que bacana, né, Alex? Legal, justamente por conta das facas, né? Hoje é um episódio onde eu vou ter que me segurar. Eu tenho conseguido me segurar bem até hoje. Hoje é o nosso 6º programa. Eu tenho conseguido me segurar bem porque eu sou um cara que é meio aquele tio do pavê, gosto de fazer trocadilhos. Então, quando eu vi que, putz, eu preciso conversar com o Roberto para falar sobre a fiação, inevitavelmente eu comecei a pensar nos trocadilhos de conversa fiada, né, na ponta da língua, na ponta da faca, mas eu vou me segurar que eu ainda estou tentando manter uma compostura aqui, para quem sabe até atrair futuramente patrocinadores, mostrando que eu sou um cara sério, né? Mas, pessoa que ouviu o último episódio com a Paula, sabe que, aliás, nos 2 últimos episódios, eu tive um boi, assim, eu tive uma facilidade em fazer a stalkeada, porque tanto a Paula quanto o Bruno Kim, eles já tinham bastante material na internet contando sobre eles, mas de você foi difícil achar coisas. Já sendo até sincero aqui com o nosso público, eu consegui fazer um texto de apresentação através do próprio Roberto, conversando com ele, fisgando algumas coisas. Opa, peraí, deixa eu já anotar isso daqui, que aí na hora de fazer a apresentação eu já coloco lá também. Então eu vou ler aqui, ó, e aí depois dessa apresentação a gente continua a conversa. Ok. Sung Hyun Kim, ou Kim Song-hyun, nasceu em Busan, na Coreia do Sul, e chegou no Brasil com 5 anos de idade, em 1971. Naturalizou-se em 92, onde adotou o nome de Roberto Kim. Formou-se técnico de eletrotécnica e trabalhou durante muitos anos em diversas indústrias, cuidando da manutenção e instalação de máquinas, até que se encontrou no meio das facas. E é sobre isso que a gente vai falar também, sobre a história dele e sobre as facas. Quer dizer, então, que você gosta de amolar, é isso? E sem querer fazer o trocadilho, né? Vamos para uma conversa bem afiada. Bem afiada. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí foi incrível, porque foi um encontro, na verdade. Eu fiz tanta coisa. Só que antes da gente começar essa conversa, posso falar só mais um pouquinho de mim? Claro, por favor. Né? Vamos lá. É então. Sobre você hoje o programa. Não se preocupe. A gente vai ficar aqui mais de 1 hora falando sobre você. Muita gente, eu imagino, que o Kyopo, né? Pode até me reencontrar, porque eu estava meio sumido, estava longe de São Paulo, que é onde a concentração dos coreanos, onde eu cresci. Falei do bairro da Lapa, né? Eu fiz o Hangrakyo quando estava começando ali na aclimação, no Cambuci ali, né? E eu até, na época da faculdade, foi em 86, estou me recordando aqui agora, eu fiz PUC, né? Administração de Empresas. Então, tinha lá a galera, a gente saía juntos e tudo. Quando eu ouvi alguma coisa do Bruno, não ouvi todo episódio, mas lembrei, foi saudoso, foi muito bacana. Você fez parte da BUC? Foi parte da BUC, eu presidi 86 e 87 o biênio. Logo depois o fundador, que foi o Chang. Entendi. Se não me engano, ele fez acho que foi PUC também,
né? Entendi. Aí você fazia PUC Administração e aí você presidiu a BUC, então você ajudava a organizar as festas? Sim, a gente corria atrás das coisas, fazia as festas, tudo, né? Os piqueniques. Era uma época muito gostosa, muito bacana. Ajudou a formar muitos casais, então, na comunidade? Olha, acredito que sim, porque tinha muita gente. Legal. Mas assim, então nessa época você estava bem no meio da comunidade coreana, então? Sim, ainda estava, né? Ainda estava. Só que depois foi acontecendo algumas coisas na minha vida que eu fui me afastando. Eu não concluí a faculdade, né? Tá. Não concluí a administração e acabei saindo de São Paulo, indo para Triângulo Mineiro, em Uberlândia. Mas você não acabou a faculdade, mas já estava formado em eletrotécnica? Não, isso aí foi uma história depois. Ah, depois. Depois. Porque o que aconteceu? Dentro acho que todos os coreanos passaram um pouco sobre isso, né? Quando eu tive uma educação muito rígida, tá, né? Então, acho que a história com alguns outros colegas que eu vi o episódio não vai ser tão diferente, só que a diferença está exatamente aí. Eu não namorava, eu só trabalhava, ajudava meus pais, né? Trabalhava com seus pais? Sim. Eles tinham loja de roupa? Não, tinha relojaria. Relojaria. Então, eu ia para a escola, depois eu ia para a loja, ficava lá. Relojaria é consertar relógio. E vender também. Vender relógios, né? Entendi. Aí começou aí já, então, a mexer com máquinas. Shigepan, mais ou menos, só as maquininhas pequenas dos relógios, sim, né? Ok. E fazia taekwondo na Liberdade, né? No Mestre Kim? Isso. Uhum. Antes era o Mestre Kon. E você parou em que faixa, você lembra? A faixa, na graduação eu estava na verde, mas a gente... Juro que, não é pra me gabar, mas eu parei na verde ponta azul, tá? Uma faixa acima. Bacana. E foi uma época muito interessante. Nessa educação, porque a comunidade naquela época ainda estava muito fechada, né? Uhum. Não tinha tanta coisa assim com brasileiros. Namorar com brasileiro era um escândalo, aquela coisa toda, né? Bom, o que aconteceu comigo? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, agora eu vou namorar, eu vou, né, ter a minha liberdade. Foi quando eu engravidei. Aí a casa caiu. Entendi. E não foi com coreana. Uhum. Aí é que a coisa pegou, né? E eu tô feliz de contar uma coisa dessas aqui no podcast do Kyopo, que, puxa, que oportunidade maravilhosa de contar uma história diferente, né? Então você conheceu uma menina na faculdade, vocês namoraram e ela engravidou? Na verdade, não foi nem da faculdade. Não, tá. Mas foi na sua época de faculdade? Foi na minha época de faculdade. E aí a tua família te expulsou de casa? Como foi? Na verdade, fui eu, né? Você que... Fui eu. Entendi. Com tanta pressão, eu falei, então, já que a coisa vai ser assim, eu conversei com a garota, ela falou, não, eu quero. Eu quero ter o nenê. Né? Que ano foi isso? Isso foi em 89 para 90. Uhum. Né? Aí eu pensei comigo, falei, então tá bom. Falei pra garota, né? Nós vamos embora daqui, longe da comunidade. Tá. Vamos ter o nenê, né? E a gente constrói uma vida, vamos ver, né? Hoje eu tenho uma filha linda, ela é mestiça, né? Tem 32 anos de idade já. Mora em Minas? Nasceu em 90, não, ela tá aqui na capital. Tá aqui em São Paulo. Ela mora aqui na capital. Né? Já está constituindo a família dela e tudo. Né? E está muito bacana. Parece que as coisas estão voltando ao eixo. Entendi. Né? E voltando ao eixo, no mesmo emoção que eu estou sentindo agora, né? De tá retornando até mesmo na comunidade. Engraçado que nós estamos gravando essa conversa, né? Precedendo esse final de semana vai ter o Festival Coreano. Sim. Né? Dia 10, dia 11, alguma coisa assim. Quando o episódio for pro ar, o evento já aconteceu. Certo. Então, com certeza, eu vou dar as caras nesse festival. Quem sabe, com sorte, eu vou encontrar velhos amigos lá. Entendi. Que legal. Mas então, você meio que casou, entre aspas, jovem por conta de uma gravidez não planejada. Sim. Entendi. Na verdade, eu morei junto durante uns 5 anos. Aí veio uma outra pressão muito engraçada dos meus pais. No início, eles não queriam. E depois eles queriam que eu já assumisse o casamento. Entendi. Porque a moça, ela é, né? Que ela ainda mestiça com um japonês. Então, tinha Dongyang Olgul, né? Entendi. Aparência asiática. Falou, não, menos mal, tá? Então, já assume e já casa. Eu falei, não vou casar. Tá. Né? Quer dizer, bateu um negócio assim, um choque para mim. Falei, não vou casar.
Eu não sei se eu fiz certo ou não, mas essa foi a minha vida, né, até agora. Bom, depois disso, eu separei da mãe dessa minha filha e eu casei com uma mineira, lá em Uberlândia. Eu tenho mais 2 filhos nesse casamento, né? Aí também não deu certo, depois de uns 7 anos de casado. Eu falei, nossa, mas quanta bagunça eu estou fazendo na minha vida. E deixando os herdeiros aqui no país, né? Entendi. Deixando alguns meios coreanos por aí. Sim, sim. Eles são lindos, são maravilhosos. Né? São então, o mais novo tem quantos anos? O caçula está com 26. 26, já são 27, todos adultos, sim. Então. Estudante de medicina. Entendi. Está lá em Minas. Né? Então, o contato que eles têm com a raiz cultura coreana foi com você, porque eles cresceram totalmente fora da comunidade. Totalmente fora. Totalmente fora. E, assim, eles estão é engraçado, eles estão numa idade agora de 26 para 32, né? Sim, né? Por aí. É. Que acho que quando a juventude deles não tinha tanto acesso ainda à cultura coreana como agora os jovens estão tendo. Assim, com a internet e tudo, né? Você acha que você sabe se eles se interessam por alguma coisa? Os ou doramas, música, ou né? novela, eles gostam, assistem? Eles devem assistir. É que, na grande verdade, eu não tenho tanto contato com eles. Entendi. Bom, quem sabe, mas provavelmente eles vão acabar ouvindo aqui também. Com certeza. E vão conhecer um pouco mais da sua história, inclusive, né? Inclusive, né? E não tem dúvidas, hoje o alcance é incrível, né? Sim. Então você ficou um tempo em Minas durante... Sim, uns 15 anos morei lá em Uberlândia. E foi lá que você fez o técnico, então? Não, foi lá que eu trabalhei muito tempo na área de instalações elétricas, telecomunicação. Tá. Fazendo infraestrutura, obras, né? Tinha empresa de engenharia, sempre se destacando. Não sei por quê, que eu ouvia dizer os coreanos se destacarem pelo esforço e tudo. Eu acho que na questão da necessidade, a gente acaba se virando bem, né? E acho que também por causa da educação rígida que teve, né? Então, pra gente é mais fácil, pra gente, que eu digo assim, para os coreanos que cresceram com uma educação mais rígida em casa, é mais fácil acatar ordem, talvez. É verdade. Ter a disciplina, né? Que algumas a não formação é tão fácil. É bem presente nesse tipo de coisa, né, Alex? Fica no subconsciente, né? Pediu, falou, tem que fazer. Missão dada, missão cumprida, né? Verdade. Né? Foi mais ou menos isso, então. A gente aguenta, né, a pancada. Exato. Né? Aqui não tem como um supervisor, um diretor falar pra gente assim, vai lá, escolhe a vareta que eu vou te bater. Mas a gente cresceu mais ou menos ouvindo isso, né? O pai perguntando. Inclusive, até uns amigos meus que estão... Hoje é o 2º episódio que a gente grava, depois que o episódio foi pro ar, que o podcast foi pro ar. Aí um amigo meu até falou assim, em vez de perguntar dicas de restaurante e televisão para o seu convidado, pergunta como que eles apanhavam do pai. Entendeu? Que provavelmente a maioria também apanhou. Eu também. É engraçado falar, mas eu tenho um pouquinho de saudade disso. Nada masoquista. Entendi. E aí você ficou então trabalhando já com instalação de máquinas em Sim, Minas? eu estava até bem, né? Mas aí deu outra reviravolta quando acabou o casamento. Falei, puxa vida, e como é que fica, né? Sempre com aquele peso de... Não era o que os meus pais queriam, imigrantes, né? Tem um peso diferente. E também, como é que fica em relação à comunidade? E, na minha ausência, então, fora da comunidade aqui, eles estavam, entre aspas, à vontade, contando a versão deles. Os seus pais? Sim, porque tem aquela coisa, 2 filhos homens apenas, né? 2 filhos bacanas e bonitos, né? Cadê esses filhos para a comunidade? Cadê a disponibilidade? E qual que foi a versão 2? que eles criaram? Olha, eu não sei exatamente, mas eu imagino de um comentário ou outro. Tanto que, né? quando você voltou, por que você está voltando? Volta mais ou menos isso, né? Deixa a versão que está rolando por aí. Mas eu não fiquei chateado nem nada, né? E quando eu voltei também, eu não voltei exatamente para a capital. Eu voltei para São Paulo, mas eu fiquei no interior, próximo ali de Campinas. Tá. Né? Eu tenho até a minha residência, uma casa em Indaiatuba. Tá. Fica pertinho do aeroporto Viracopos, né? Naquela região. E só retornei para a capital no ano passado, em julho, quando mamãe faleceu de infarto. Entendi. E eu não conseguia ver a mamãe com a frequência que eu queria por medo da Covid, né? Da pandemia. Entendi. Mas não teve jeito. Ela teve infarto, ela faleceu, eu vim às pressas, então é 1 hora de carro mais ou menos. E meu pai, então, ele não queria ir morar com meu irmão
que mora ali bem próximo, na Lapa mesmo, no bairro da Lapa, Uhum. e não queria ir morar no interior. Ele estava acostumado com as coisas lá no bairro mesmo, Uhum. na Lapa. Respeitando isso, porque ele está lá desde 80, né? Resolvi eu, então, vir para São Paulo, ficar com ele. Entendi. Né? Sem pretensão de querer cuidar dele, nem nada. Se eu falasse isso, seria pretensioso demais. Mas, no mínimo... Né, Estar próximo. Sim, sendo bem... Fazer companhia. Bem sincero aqui, né? De vir para cá. Porque já cresci ouvindo dizer, puxa, a família é pequena, só 4 pessoas, etc. Você não tem primos aqui. Nada de família. E as amizades também, eu não consegui amadurecer amizades que eu fiz na época de faculdade, de estudo. Uhum. Né? Então, a solidão com certeza é grande, nesse sentido. Né? E, poxa, eu falei, não, vou vir ficar com meu pai, né? O que eu vou fazer no interior? Uhum. Tá certo que eu estava me dando bem, meu trabalho, minha divulgação e tudo. Porém... Mas eu trabalho já com facas aí. Sim, com as facas. Tá. Resolvi vir para São Paulo. Né? Então, estou aqui desde então. E vai fazer mais ou menos um ano que você voltou para São Paulo. Um ano, E já que eu falei da mamãe, a mamãe falava assim, o peixe, quando ele está num lago, é uma coisa. Quando ele cai no oceano, é onde ele tem que estar. Entendi. Em São Eu Paulo... achei, esse tipo de coisa eu me emociono falar, lembro da mamãe, né? E realmente está acontecendo muita coisa incrível na minha vida aqui em São Paulo. Uma delas, né? Vamos exaltar esse acontecimento hoje de estar fazendo essa conversa. Esse retorno à comunidade, né? Muito é um bom. Primeiro retorno. Que legal. Então, de coração, eu estou muito feliz. Que bom. Muito legal a sua história. Então... mas o teu pai, por exemplo, ele tem parente na Coreia, ele mantém contato com alguém lá, ou ele também não tem mais nenhum vínculo com a Coreia? 51 anos, praticamente, né? Desde 71, de imigração, e com tudo que aconteceu, foi se perdendo, na verdade. Então, meu tio-avô, que tinha um contato forte, já faleceu, né? E foi enfraquecendo. Entendi. De repente vai ser daqui para frente, nas oportunidades, começar a resgatar, porque não só se globalizando, não sei se essa palavra seria correta, né? Mas com a mídia e tudo mais, e a facilidade da gente poder viajar, quem sabe? Entendi. Eu estarei retornando aqui mais uma conversa sobre isso. Mas o seu pai, você acha que ele está bem abrasileirado? 50 anos aqui, ele fala bem português? Ou... Mais ou menos, ele fala com bastante sotaque. Porque ele não cresceu no gueto, ele não viveu no gueto coreano, né? Ele estava na Lapa, não tem muito coreano na Lapa. Não tem, mas ele estava sempre na comunidade. Sempre na comunidade. Entendi. Ele sempre trabalhou com relógios, né? E frequenta alguma igreja? Não igreja, mas na época fazia-se umas associações, porque tinha vários coreanos que trabalhavam com relógios. Né? Então tinha tipo aquela associação dos coreanos que trabalham com relógios. Entendi. Igual a Associação Brasileira dos Universitários Coreanos. Então tinham algumas associações, uma delas era de relógios. Tá. Né? Se alguém estiver ouvindo aqui e for algum pai, algum parente, vai saber e entender o que é isso. Né? E o meu pai, ele era bastante ativo. Na Associação dos Relojoeiros Coreanos. Sim, então ele não perdeu esse vínculo, né, da Entendi. comunidade e tudo. Ele acho que só se afastou mesmo por essa condição minha, né, de eu ter engravidado sem ter planejado nem nada. Eu também fiquei meio que envergonhado dessa situação. Entendi. Mas hoje era eu vejo muita pressão, né? Hoje eu vejo que até, bom, vou falar do meu jeito, um pouco de bobagem isso, né? Mas era o que a gente tinha na época, né, Alex? A gente aqui seguia alguns rótulos, né? Tinha que estar moldurado dentro de um padrão da sociedade coreana. Mas eu gostaria de falar uma coisa sobre isso. Eu acho que, da minha parte, pelo menos, né, foi um amadurecimento gigante de interação, sabe? Eu, como coreano, né, tendo descendentes aqui no Brasil, tendo vivido toda essa pressão, essa coisa, hoje eu teria, com os jovens e com as pessoas que querem saber algo sobre isso, uma mensagem muito bacana, de experiência, de vida. Não é de aconselhamento, é de contar o que aconteceu, o que é bacana. É o objetivo desse podcast, né? Então, a gente vai... Eu quero deixar registrado esse arquivo de
de coreanos do Brasil que cada um cresceu de um jeito. Sim. E que não existe um jeito certo ou errado, né? São jeitos diferentes, cada um de acordo com as condições que a vida foi dando, né? Então, eu tenho um filho de 3 anos que pode ser que hoje está na moda o padrão estético coreano por causa dos grupos de K-pop, mas pode ser que quando ele for adolescente a saudade já tenha passado, ele não pôde aproveitar. Assim como não chegou para mim, eu também não pude aproveitar. Mas que ele possa ver que ele não precisa ser necessariamente, se ele quiser, ele pode ser alguém magrinho que dança super bem e tal, mas assim como ele pode ser alguém, qualquer outra coisa, né? E não tem problema nenhum. Eu acho, né, que eu tenho uma cabeça aberta o suficiente para poder aceitar, né, os caminhos que ele optar, que ele escolher. Mas eu já sei que não adianta também não gostar, porque quem vai ter que seguir a vida e seguir o caminho dele é ele mesmo, né? Que engraçado, a gente está conversando aqui e entramos no assunto, né, das diferenças de cultura, né, e como imigrante eu acho isso muito importante. Eu tenho assim um entrosamento de vivência, digamos, arredondado aí de 20 anos, só no meio dos brasileiros, totalmente longe dos coreanos, né? Eu vou dizer assim, tive 2 paqueras coreanas na minha época. Na época da Book ainda? Não, isso foi até antes, né? E eu não tive a oportunidade de ter convivido realmente com coreano, sabe? Mas eu tenho uma incrível experiência com os brasileiros. E posso dizer, a experiência é maravilhosa. É por isso que eu digo assim, eu acho que eu tenho como colaborar historicamente nesse sentido da imigração, né? Sim. E para que que nós somos uma geração, né? Eu vou falar nós, mesmo que eu tenha vindo e nascido lá da Coreia, eu me sinto tanto quanto o mais brasileiro do que o próprio coreano, exatamente por essa questão, né? Você viveu praticamente a vida toda aqui, né? Muito bacana isso. Então vamos lá. Você estava em Campinas trabalhando também com máquinas? Sim, e estava dividindo o meu tempo, porque a saudade, a vontade de comer a comida coreana, isso fica impregnado na gente. E lá em Indaiatuba não tinha acesso a restaurante ou mercado coreano? Tinha uma saudade do kimchi, do gochujang, do doenjang, né? E não tem. Quando tem alguma coisa parecida, é parecida muito longe. Nada exatamente igual. E quando vinha para São Paulo de vez em quando visitar os pais, a primeira coisa é correr no bairro da Liberdade, procurar alguns restaurantes na Aclimação, Bom Retiro e Brás. Entendi. Comer comida coreana. Nossa, fica doido, né? De pegar um simples kimbap do Otugi, que é o que a gente tinha na época, assim, mais famoso, né? Era uma alegria. Falei, nossa, puxa, tô comendo kimbap. Mas aí, você, por não ter nada lá em Indaiatuba, você teve que aprender a fazer também? Eu tive que me virar, né? Porque não tinha onde, mesmo com podendo pagar, não tinha onde comer. Aí graças a YouTube, né? Tem algumas cozinheiras, tipo a Manchi. Sei. Manchi, ela acho que está no Canadá. Né? Acho que sim. Então ela começa com Hello everybody. É sensacional o canal dela. Não, ela arrebentou, né? Ela é uma referência no YouTube. YouTube mundial. Sim, e as receitas delas dá certo. Dá certo, eu também sigo bastante. Nossa, aquele chap-chap-pap que ela faz, dá certíssimo, né? Já dá para matar à vontade. E quando vinha para São Paulo, comprava kimchi, levava lá, ficava lá, pelo menos 2, 3 meses estava garantido. Entendi. Então, muito bom. Isso aí foi fazendo com que eu cozinhasse para mim. Né? Você não cozinhava antes? Não cozinhava. Eu cresci como é que eu vou dizer? Numa criação machista. O homem não pisa dentro da cozinha. Entendi. Isso não dá sorte. É uma coisa parecida com isso. Muito bacana, né? E lá eu tinha total liberdade para eu mesmo fazer as coisas e tudo. E os brasileiros começavam a experimentar bulgogi, né? Com um japchae, com alguma coisa assim. Eles ficavam fascinados. Porque realmente é muito gostoso, né? E abrasileirava, ou seja, menos doce, né? Menos picante, com todo aquele sabor, usando todos aqueles temperos, alho, aquela coisa toda. Nossa, ficavam fascinados. E a gente crescia com isso, né? Crescia, eu digo, a parte do ego nosso. Pô, eu sou o asiático aqui, o coreano. Posso ser um manti aqui de Indaiatuba. Tô no meio aqui dos brasileiros, né? Os caras gostando de mim. Isso aí massageia o ego da gente, né? Faz a gente participar cada vez mais de uma sociedade, se integrar, né? Foi muito legal isso.
E aí você começou a cozinhar pro hobby, então? Sim, comecei por hobby. Tá. Até que, há uns 6, 7 anos atrás, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei comigo, que é ficar doente para valer, para ser internado num leito de hospital. Falei, nossa, como é que pode isso? O que você teve? Né? Eu sempre achei, assim, indestrutível. Eu ficava gripado para valer. Uhum. Eu ia para a farmácia tomar aqueles coquetéis doidos que todo mundo fala, não toma aquilo. Mas era a injeção que eu tomava para voltar a trabalhar. Né? Esse Entendi. negócio de você ficar acamado de gripe, isso é coisa de, desculpa falar, né? Coisa de fresco. Então você é alguém que Né? não costumava ficar doente até que um dia... Isso é uma coisa extremamente machista, não é verdade? Chega e fala assim, não, você é homem, você tem que aguentar, trabalhar e sim. etc. Então era aquela coisa. Isso aí fez com que desenvolvesse uma pneumonia, Tá. né? Uma gripe mal curada. Trabalhando, fumando muito. Eu fumei muito durante 31 anos. É um período razoável, né? Considerável. E o meu organismo reagiu a isso e deu água no pulmão. Tá. A gente chama, tecnicamente, na medicina, de derrame pleural. Né? Ou seja, o pulmão fica esmagado por uma quantidade de água lá dentro que tenta limpar, na verdade, o organismo. Mas, na verdade, ele esmaga o pulmão, não deixando respirar. Isso me levou para o hospital. Aí você foi internado. Fui internado e com um diagnóstico também totalmente inusitado. Né? Eu não sabia o que significava. A primeira vez que eu ouvi falar em tal de dissecção de aorta. Falei, o que é isso, gente? Né? Que nome complicado. A aorta eu desconfiava, que pode ser que fica no coração. Eu acho que fica no coração. E era o quê? A artéria principal, que vai bombear o sangue para todo o nosso corpo, estava com uma fissura, estava com um coágulo, como se tivesse machucado, fissurado. E que se tivesse alguma alteração, caramba, perdia o paciente por hemorragia. Tá. Né? Era complicadíssimo. E essa dissecção de aorta tem um histórico que a cada 100 pacientes entra na cirurgia, 98, 99 é óbito. Porque tira o coração, põe uma prótese, né? E sai da sala de cirurgia numa máquina. E você teve que passar por essa cirurgia? Não, esse foi o diagnóstico, veja bem. Eu acho que as coisas começam a funcionar de uma forma para mim que eu acredito em Deus não por religião, né? E não só pela espiritualidade, mas porque as coisas que aconteceram foi muito engraçado. Né? Coreano, longe da comunidade, sozinho, longe dos pais, por uma questão de orgulho, digamos, não estou achando outra palavra aqui, né? Sem plano de saúde, parei num hospital e pelo SUS comecei a ser atendido, onde num hospital pequeno, eles falaram, nós não temos recurso para abrir esse cara. Que sorte a minha, fui parar na Unicamp, que é uma referência de medicina. E lá eles falaram, não, esse paciente veio com um negócio médico aí muito sério, né? Nós vamos perder esse paciente. Então, se alguém vier reclamar, vamos ter o nosso diagnóstico. Me colocaram na máquina novamente para confirmar, né? E deu negativo. Ou seja, essa outra máquina que fez essa imagem com essa doença, tava algum problema, alguma coisa aconteceu, que eu não tinha mais esse problema no coração. Meu problema era no pulmão, que estava esmagando o pulmão e não estava conseguindo respirar direito. Isso foi assim, foi uma transferência de um hospital para o outro? Sim, sim. Ou você voltou para casa, volta amanhã? E Não. Entendi. Eu não conseguia voltar, sair do hospital. Por quê? Porque a dor era intensa. Entendi. No segundo dia, resolveram entrar com morfina, porque nada mais conseguia segurar a minha dor. Entendi. Nossa, a coisa foi bem séria. Mas aí, então, viu que não era coração, era pulmão, e isso é uma boa notícia. Foi uma boa notícia, entre aspas, porque já estava no terceiro, quarto dia, os médicos já estavam preocupados que o pulmão é um músculo involuntário Sim. e ele não estava conseguindo trabalhar e poderia necrosar. Tá. Então, todos esses acontecimentos muito sérios, eu não tenho explicação. E você estava ciente, o pessoal ia te falando, você sabe o que estava acontecendo. Mais ou menos. Eu não tinha tanta ciência. Entendi. Eu tive esse entendimento depois das ocorrências, né? Bom, o que aconteceu daí, né? O pessoal falou, não, 31 anos fumante, com essa complicação toda, só pode ser câncer. Ele tem que ter câncer, né?
E falavam que era japa, né? O olho puxado. Esse japa tá com câncer, não é outra coisa. 30 anos fumando. Foi uma biópsia, 2, 3, 4 biópsias, para eles terem certeza que eu não tinha câncer. Meu problema era o organismo reagiu de alguma forma, né? Tentando eliminar alguma coisa estranha e deu essa água, que é igual uma bolha quando você se queima, essa água, né? Só que tinha que resolver. Enfim, foi 22 dias de internação, minha cabeça começou a entender coisas do tipo, eu não tenho que ficar igual um louco trabalhando, né, para pagar as contas. Se eu fiquei 22 dias internado no hospital sem poder fazer absolutamente nada, fui para uma mesa de cirurgia com anestesia geral pela primeira vez na minha vida. A médica anestesiologista, uma japonesa, muito bonita, né, eu estava já na mesa de cirurgia. Olhei assim e falei, nossa, a Natal Akirei desu, né? Traduzindo, você é bonita. Você falou em japonês para Falei ela? em japonês para ela. Eu Na falo mesa de cirurgia japonês, ainda estava jogando um chaveco japonês. Isso que ela falou. Ela falou assim, senhor Roberto, o senhor está me cantando? Ou é agora ou nunca, Falei, né? olha, eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade, tô aqui. Ela falou assim, Roberto, o senhor vai respirar fundo, vai dormir e eu vou te chamar, o senhor acorda, tá bom? Não sei se era uma boa ideia chavecar anestesista na cirurgia, Bom, né? só sei que aquilo tudo serviu para mim, né? Resolveu, tá tudo certo hoje. Mas o que foi bacana? Eu entendi que eu sou tão humano, né? E tão frágil e a única explicação que eu consigo encontrar é que existe um Deus olhando por mim e cuidando de mim. Entendi. Né? Então, isso aí tem sido muito bacana e mudou toda a minha vida. Bom, na depressão pós-acontecimento, porque a gente pira, né, com isso tudo, uma fuga foi eu ir para a cozinha. Eu conseguia me concentrar, fazer a comida e eu precisava de faca. Falei, eu preciso de faca, que corta bem. Né? E a realidade, todo mundo sabe que é a maior dificuldade. Comprar uma faca boa, uma faca que consiga cortar, né? E que mantenha o corte. Isso aí é um negócio meio complicado. Acho que para todo mundo, né? Então você começou a cozinhar e você começou a perceber essa faca aqui que eu tenho em casa não presta. Sim, sim, sim. Aí a minha formação de eletrotécnico, indústria, máquinas e tudo, me ajudou muito na questão da geometria do corte de ferramenta. Que a faca nada mais é do que isso, né? Tá. Eu acho que nenhum cozinheiro, ninguém passou a relacionar isso. Mas geometria de uma ferramenta cortante ser aplicada à faca. Tá. Olha só a minha facilidade, né, da experiência. E a facilidade também de comunicar, de falar, tal. E a minha decisão de querer viver mais intensamente e feliz. Fazendo algo que você gosta. Sim. Então, um coreano totalmente fora da caixinha, né? Olha que bacana, né? E onde que deu certo? Exatamente eu mergulhar nesse universo. Eu falei assim, eu na comida eu vou estar competindo com vários cozinheiros. Tá. Não é fácil. Tava sem dinheiro, tava apertado, pirado porque aconteceu um negócio que eu nunca esperei na minha vida, né? Renasceu, né? Sim, depois de acontecer tanta coisa que meus pais não queriam, né? Dentro do que eu tentando imaginar como é que seria a comunidade, como é que a comunidade me receberia, como é que eu poderia, porque tem esse sentimento, né? Passa despercebido, eu não comento, mas vontade de frequentar de repente um grupo, uma reunião, um encontro, né? Porque a época da BUC dos universitários foi muito gostoso. E não tem uma associação dos faqueiros coreanos, né? Não tem. Se tivesse, você seria o presidente. Nossa, ó. vamos pensar nisso, né? Acho que vai ser bem bacana. Só um parênteses, que ainda eu fiquei curioso. Por que você sabia falar japonês? Sim. Porque eu estava muito... como é que eu vou dizer? Tinha muitos amigos japoneses. Em Indaiatuba. Em Indaiatuba, fora de São Paulo. Né? E aí na convivência você aprendeu com Na ele. convivência... E também o que aquela coisa assim, apesar de quando a gente sai da nossa bolha, porque eu também tive a minha fase de rejeitar o que é da Coreia, né, por exemplo. Então, foi quando os primeiros grupos de K-pop chegaram no Brasil e meus amigos, os colegas da igreja, escola coreana, tinha aquela franja grande dividida, usava calça big, eu fui pro lado do rock. Né? E aí eram nossas brigas, do tipo, se isso é música de verdade, se isso não é música de verdade. E
Mas eu vejo muita gente que também passou por essa fase, só que não conseguiu se desapegar totalmente ao perfil asiático. Então, por mais que fale assim, não ando com coreanos, mas começou a andar com japoneses, né? Ou taiwaneses, né? Que também é uma migração um pouco antiga. E onde a única coisa em comum talvez era a fisionomia, né? Sim. E algumas coisas de padrão de educação asiática, né? Mas mesmo assim acaba... Olha, Alex, é um negócio muito bacana isso que você está falando, porque comigo aconteceu assim. Quando em 78 nós mudamos para o bairro da Lapa, já não tinha coreano, muito fácil. E o Clube Nikkei, que fica lá no bairro da Lapa, tem o Clube Nikkei. tinha tênis de mesa lá, bastante japonês. Então, o primeiro carnaval, quando eu pulei com os amigos que me chamaram, que eu tomei os primeiros bebidas alcoólicas, né? Né? Aquelas cachaça misturado com soda, aquelas confusões todas da época, foi com os japoneses também. Entendi. Então, nessa convivência foi bacana. E no trabalho com as facas foi uma coisa muito interessante. Naquela região de Campinas, então, eu estava divulgando meu trabalho e já não normal, dentro das faculdades de gastronomia. Tá. Então, eu conversava, era com chefes de cozinha. Mas você fez algum curso, alguma coisa, ou foi aprendendo na geometria mesmo, na raça? Na geometria, na raça, eu acho que teve uma facilidade muito grande. Entendi. Então você não tem um certificado, assim, digamos... Não, de gastronomia não. Não, de afiação. De afiação? Não. Tá. Não. E aí você foi desenvolvendo isso a ponto de poder ensinar numa faculdade de gastronomia. Sim, porque não é uma coisa difícil. Eu via todo mundo querendo vender uma faca, querendo vender uma pedra, mas não exatamente tendo uma boa didática para falar para você, olha, você que é estudante de gastronomia, você precisa fazer uns cortes, essa faca não é tão legal, mas dá para fazer um fio de corte nele para você conseguir executar um corte limpo, né? Só que esse envolvimento, estudo e desenvolvimento foi de tal forma, e a facilidade da internet, eu fui visto também lá no Japão por um representante de facas e desses acessórios, né, para afiação, que é brasileiro. É um japonês que foi para o Japão, está lá já há uns 30 anos. Né? Então, vamos lá. Ele é Nisei. Ele é Nisei. Foi lá para o Japão. Voltou. Né? E está lá morando há quase uns 30 anos. E está trabalhando com facas lá. E já faz uns 6, 7 anos também, né, que está com esse site. É um site hoje, chama diretodojapão.com.br. Ele é a maior variedade de facas japonesas do mundo. Tá. Olha que bacana. É uma loja online, é isso. E ele é quem me dá um apoio e me dá todas as dicas de afiação das facas japonesas. Entendi. E, modéstia à parte, até o momento, eu sou considerado aí o especialista em facas japonesas. Afiação, obviamente, que inclui nessa questão. Né? Tá. Então, é uma coisa muito específica, muito bacana. E aí, uma escola de sushi também ficou de olho, porque aí as pessoas... Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Na verdade, lá do Japão. A escola começou do lá, Japão? de Nagoya. Tá. Né? Eles já estavam de olho. A gente acha que não. O mundo já é pequeno, que a gente fala, né? Que o mundo é pequeno. Eles já estavam observando e mandando gente me procurar, trazer facas para mim, para ver se realmente eu tinha habilidade de recuperar, restaurar, afiar. E eu ia a fundo. Eu sempre fui pega um problema, eu não durmo enquanto eu não estiver satisfeito. Resolvido a questão. Né? E era desse jeito com a afiação também. Então os caras traziam facas japonesas e assim, ver se ele consegue recuperar. Mas você sabia que você estava sendo avaliado, testado? Não sabia. Você achava que era só um serviço de afiar faca? Só um serviço feliz, porque eu podia cobrar um pouco mais. Entendi. Porque pela qualidade das facas você vê que é uma faca já... E ao invés de falar que eu sou amante de desafios, acho que seria pretensioso, mas eu estudava mesmo. Eu buscava, falava, não é possível, eu tenho que conseguir resolver isso aqui. E aí você passou nesse teste... Sim. Que eles fizeram. Aí eles finalmente falaram, olha, a gente é da escola, tal, gostamos do seu trabalho, né? Você poderia dar uma aula pra gente? Entendi. Né? Por quê? Porque muitos alunos de sushi, eles fazem o curso de um dia só, 2 ou 3, que seja. A maior frustração do aluno era terminar o curso e não ter a faca dele para fazer os cortes. E o sushi é corte.
A culinária japonesa, principalmente, eles falam o kazari-kiri, né? Kazari-kiri, o coreano fala kazari, que é decorativo. Kiri é corte. Então, aqueles cortes bonitos, precisos. Se você não tiver faca, você não faz. Fazer um cisne com uma cenoura, por exemplo. Mais ou menos por aí. Entendi. Né? Ou uma flor, um decorativo, qualquer coisa. E a proteína mais delicada que é o peixe, você tem que servir fresco. A célula, ela tem que ser cortada, a célula do peixe. Ela não pode ser esmagada. Por quê? Porque se você consegue cortar, tudo que você tem de nutriente dentro daquela célula da proteína, ela é mantida com a faca bem afiada. Entendi. E o carbono japonês, eu não sei que magia química que existe ali, ele consegue cauterizar essa célula. Ele cria o tipo de película, né? Por isso que o corte de um sashimi com faca de sashimi japonês, ele brilha, ele é mais bonito. E em contato com a saliva, quando você põe na boca, ela tipo que explode. Né? Abraçando. Estou quase babando já. Abraçando todas as papilas degustativas, onde imediatamente você sente o sabor frescor do peixe. Olha que bacana. E tudo isso é a faca que faz. Eu consegui chegar nesse nível de entendimento, né? E de realização. Então, isso foi incrível. Que eu me convenci cada vez mais. Eu tenho que me entregar. Você está com talento aí. Totalmente a esse trabalho que nem eu imaginei que chegasse a tanto, né? E hoje eu posso dizer, eu vivo somente disso, não tenho mais tanto tempo para afiar a faca no meu ateliê, montei toda uma estrutura, bancada, pedras, aquela coisa toda, né? A sua intenção, voltando para São Paulo, era trabalhar afiando faca. Sim, fica perto do papai, né? Agora mais perto da comunidade, com as mercearias, né? Então você estava pensando em comprar aquelas bicicletas lá que você fica girando ao contrário para afiar a faca e tesoura, igual que passa no Bom Retiro no braço? Aproveitando que eu sou eletrotécnico, né? Eu faria motores, né? Um pouco mais sofisticado aí. Mas esse pessoal que afia as tesouras lá no braço, no Bom Retiro, que tem confecção, o pessoal sabe o que eu tô falando, né? Que o pessoal passava com aquela bicicletinha, aquela solta rodinha. Aquela gaitinha para avisar que tá passando. Clássico, muito clássico. É uma boa afiação? É uma afiação tradicional, funciona, sempre funcionou, né? Entendi. Agora, o que eu estou falando da minha afiação, sim, ele é específica. Não estou querendo comparar, lógico. Não, é só dizendo aqui, né? Que ele vai a fundo na busca de sabor, de qualidade, né? De padrão. Tanto que quem me procura hoje são os grandes chefes. Os famosos, eu também nem imaginava isso. Chefes de comida japonesa, restaurante japonês. E não só. Eu tenho chefes franceses também me procurando. Por exemplo, o mais recente, eu falo com muito orgulho, é o chefe Pierre Paolo. Ele é 2 estrelas Michelin lá na Oscar Freire, no Hotel Regente, né? Através do Murakami. Muitos coreanos conhecem o restaurante Mu, lá na Alameda Lorena, né? E que eu tenho amizade com o chefe Murakami também, que descobriu esse trabalho incrível dessa cutelaria, dessa afiação, né? Respeitando toda a tradição milenar. Olha só que bacana aonde que eu consegui chegar. Então, quando eu perguntei para você de certificado, é porque nosso background asiático, né, principalmente na Coreia, eu vejo isso, né? Tem até uma novela que um dos personagens, ele gosta de andar com uma carteira, assim, onde ele joga assim, dá para ver um monte de certificados. Ele é salva-vidas certificado, ele é professor certificado, não sei o que certificado. Então eu imaginei assim que quando eu descobri o seu perfil, descobri o seu trabalho, eu imaginei que as pessoas chegavam em você porque você tivesse feito algum curso que te deu um respaldo, que as pessoas olhassem e chegassem. Não, foi um autoaprendizado. Entendi. E hoje, então, você ensina? Hoje eu ensino. Porque nesse aprendizado eu consegui fazer relacionamentos. Então é uma técnica sua, então? Não diria. Seria novamente pretensioso se eu afirmasse isso. Tá. Né? A técnica chama-se Honba-zuke, né, do japonês. Honba, ele é prefixo hon, de honto, que é verdadeiro, em japonês. Ba vem da variação ha, que seria a lâmina. Né? E zuke ou zuke seria o processo de tratar a lâmina de forma verdadeira. Simplificando, afiação verdadeira. Nossa, que bacana. Aí o próprio Japão, o mercado de cutelaria, das facas, eles me descobrindo pela rede social e tudo, falando, vamos fazer a parceria. Eu aqui no Brasil, porque o mercado brasileiro é gigante.
É a maior colônia japonesa fora do Japão, né? Sim. E a maior colônia de sushi, profissionais de sushi, no Brasil e no mundo. Olha que curioso. Entendi. E um japa, né, vamos falar assim, falante de língua portuguesa, falando de afiação. Era tudo que eles estavam precisando. E ainda sabendo falar japonês, você ainda fala um pouco japonês? Eu arranho um pouquinho. Você fala melhor coreano do que japonês? Melhor coreano, Tá. sim. Né? Japonês eu falo uma palavra ou outra. De uma forma assim, meio... Eu lembrei... Você já viu falar do Karate Oyama? Karate Oyama... É um karatê, né, que foi desenvolvido no Japão por um coreano. Na época da invasão, né? Antes da invasão em si, tinha muitos coreanos que iam para o Japão tentar vida. Ele foi para o Japão porque ele tentou ser piloto de avião. Isso há muito tempo, na época da invasão. E aí ele não podia entrar nos dojo de karatê porque ele era coreano. Então ele desenvolveu o próprio karatê dele, né? Que aí era o Karate Oyama. E chegou até... Tem academia no Brasil, inclusive. Tem um filme, que acho que chama Filho do Vento, Karate Bacana, Oyama. eu não sabia. É um filme muito legal. E aí, porque era a minha dúvida, assim, você foi bem recebido pelos japoneses, mesmo sendo coreano, Sim. por causa da técnica. O importante é se você sabe ou não molar a faca. Sim, eu tenho notícias, porque isso tudo, de uma certa forma, recente. Né? Nós estamos falando aí de, vamos arredondar, 5 anos, né? Efetivamente trabalhando com isso. Primeira comunidade realmente foi o Japão, que eu trabalhei. Não vou falar que eu fui acolhido nem nada. Uhum. Mas eu tenho notícias de que a Coreia se destaca demais, muito fortemente, no sushi, que é japonês. Tem profissionais de sushi, técnicas de sushi são incríveis. Isso, palavras do próprio diretor-geral da Associação de Sushi Japonês, que veio aqui no mês retrasado, que me conheceu pessoalmente, né, e me certificou. Ele me certificou. Porque você nunca voltou para a Coreia depois que você vem para cá? Somente em 83, quando eu acompanhei mamãe para casamento de um primo. Entendi. Aí eu conheci minhas primas, meus primos, a família toda lá, aonde eu nasci, aquela coisa toda. Né? Mas depois disso eu não tive mais contato. Porque você é de uma cidade litorânea, né? Sua família, Busan. Busan, assim, na Coreia, como boa parte da Ásia, tem muito aqueles aquários vivos, onde você compra o peixe vivo, né? E aí eles fazem os cortes para você ter um sashimi fresco. E aí, imagina assim, tem dentro de Seul, Noranji, que é o nome do bairro, da uma estação de metrô, tem um grande mercado de peixe. E é muito engraçado, porque embaixo são vários boxes de peixes, então com aquário, peixe, camarão, polvo, tudo vivo. Você escolhe qual peixe você quer. Uhum. E aí você tem que falar você pode comprar para casa ou você fala lá no mercado qual que você quer e para qual restaurante vai. Porque aí o que acontece? Aí o restaurante, aí no andar de cima desse mercado são vários restaurantes. E aí eles vão pegar o peixe que você comprou, levar para lá e vão preparar. Então você vai pagar o peixe pro box, aí você sobe pro restaurante, e no restaurante você vai pagar pelos panchan e pela mão de obra. Que bacana. Então, meu primo me levou lá, falando assim, nossa, você comeu o melhor sashimi que você comeu na sua vida. E a gente foi comer lá, eu pensei assim, nossa, os peixes super frescos, né? Não tem como dar errado. Só que aí eu comecei... E o peixe barato, lá na Coreia, o salmão da Coreia para fazer sashimi, é o linguado. Sim. Né? Nossa, mas eu comi umas partes tão fibrosas, tão dura, que eu ficava assim, nossa, que adianta? O peixe morreu à toa, coitado. Ele tão fresco assim, por que não tá legal? E ele me explicando que não, essa parte é assim mesmo, não sei o quê. Então tá, bom, eu sou bom de garfo, eu como. Aí eu olhei lá a cozinha, né? O peixe que a peixaria simplesmente matou e filetou, e aí mandou pro restaurante, é uma Adima lá cortando, né, o peixe. E, assim, não tem nada a ver com a cultura japonesa de sushi, porque lá no Japão fala que mulher nem pode cortar um sashimi, né? Assim, antigamente falava isso, né? Hoje mudou bastante. Mas na Coreia, as mulheres sempre tomam a frente de quase tudo, né? Então lá era a Adima lá cortando de um jeito assim, com aquela raiva, sabe, que você vê das Adima coreanas. Cadê a delicadeza do sashimi aqui, né? Mas, quer dizer, eu fiquei surpreso agora você falando que na Coreia a gente tem bons... Tem. Pessoas bem renomadas nisso. Profissionais altamente técnicos. O sushi, ele é patrimônio da humanidade, né? Agora esqueci se é pela ONU. Unesco, provavelmente. Unesco, E realmente é cheio
cheio, porque eu estou convivendo diariamente com esse pessoal, afiando facas para eles. E quando eu estou lecionando, ministrando como afiar a faca corretamente, não é essa ferramenta. É como que eu vou aplicar essa ferramenta, cortar o quê? E nesse corte específico, que eu comecei a falar da proteína tão delicada, né? Para abrir peixe, por exemplo, aquela faca para abrir peixe, a ponta dele, ele tem que romper o couro com escama e tudo. Então, o fio da faca não pode ser tão fino, tão delicado. Mas depois que a faca entra ali para separar a parte da espinha toda, né? E você tirar aquela posta, ela não pode, ela tem que ter uma eficiência de corte muito grande para não desmanchar a carne tão delicada. Olha, então eu tenho duas geometrias, tipos de fios de corte na mesma faca. Na mesma faca. Não é que você tem uma faca para isso, outra não, faca... Não, é uma faca só. E nessa mesma, perto do calcanhar, que é ali onde você segura com cabo, tem que ser tipo um machado, porque você vai quebrar as espinhas ali. Olha que bacana. Então, é uma ferramenta desenvolvida para abrir peixe. Entendi. E a afiação tem que ser específica. Estou só exemplificando que é complexo. Não é simplesmente você pegar e fazer a faca cortar. Entendi. Então, nessa magia, porque é uma magia que acontece. Mas aí então você conseguiria também amolar faca para um açougue, por exemplo, para fazer desossa? Sim. Porque para desossar... E é uma outra técnica aí. Entra totalmente. A gente fala técnica, é um conjunto de métodos, né? Dependendo da aplicação. É verdade que as facas japonesas para cortar sashimi, por exemplo, elas são complexas? Uma das peculiaridades dela é de que ela só corta de um lado? Não, ela é afiada apenas de um lado. Isso. Né? Então você tem a manobra sua, o manuseio, mais favorecido de um lado. Tá? Mas isso não quer dizer que ele corta apenas de um lado. Entendi. Mas aí uma faca para desossa de carne, por exemplo, você já afia os dois lados? Os dois lados, porque você faz a manobra para os dois lados, né? Entendi. Interessante. Porque... Olha, isso aí acho que merece uma aula, né, Alex? Eu adoro cozinhar, eu adoro fazer churrasco. Eu só não me aventuro ainda em cortar um sashimi, porque é o que você falou. Eu sei que eu não tenho nem faca para isso, né? Um churrasco é mais fácil, né? Você tem o fogo para ajudar a romper as fibras, para você deixar a carne no ponto que você quer. Igual você falou que você comeu um linguado lá, super fresco, né? Mas como todo animal, se ele se estressa, ele começa a ativar dentro do organismo dele defesas. Entendi. Né? Então, e ele está dentro de um aquário apertado. Aquele estresse, os nervos eles ficam muito enrijecidos com toda a musculatura. Entendi. Né? Então, não é fazer cosquinha para ele relaxar. Estou brincando aqui. Mas existem técnicas de abate para que o animal não sinta tanto esse estresse. Que não ative, por exemplo, a histamina, que é tipo um alérgico. Né? É uma alergia, alguma coisa estranha que está acontecendo no corpo dele. Ele vai combater. Então, essa histamina, ele ativa e enrijece músculos, nervos. Por isso que você comeu uma carne dura. Entendi. Né? Tem que esperar, então, descansar essa carne. Tem todo um processo. Não é que é incrivelmente fresco que vai ser bom. Entendi. Bom, tá vendo que, além das facas, a gente vai um pouquinho dentro da gastronomia também, né? É bacana. É um episódio que eu preciso aqui me segurar para não comer o microfone e, ao mesmo tempo, não ficar só... Né, falando assim nessa parte de comida. Mas não tem jeito, a gente vai falar só dessa parte. E tanta coisa bacana que acontece, que eu estou, digamos assim, mais no universo japonês, nipônico do sushi, mas o que faz incrível sucesso é a memória afetiva minha. Porque eu sempre aprendi a comer sashimi com chojan. Sim. E o japonês não usa, às vezes, nem o shoyu. Usa bem pouco, né? E nós mergulhamos dentro daquele molho de pimenta com açúcar, com vinagre. Né? Ainda hoje você gosta ou você é só vale com memória afetiva, comer com chojan? Com chojan, pra afetividade não tem jeito, a gente até chora. Eu gosto muito de um restaurante do Bom Retiro chamado Ilmijan, porque o sashimi lá é como eu gosto de comer, que é fazendo sam. Entendeu? Eu acho que, para mim, assim, a melhor combinação é peixe branco, então robalo, garopa, né? Okay. No chojan, com o keni, né? Sim. E um pedacinho de alho fininho, um pedacinho de... Isso é maravilhoso. É isso. Mas eu penso se tecnicamente tem um valor reconhecível, né? Na verdade, não está difundido.
Quando eu levo alguns amigos a experimentarem isso, Uhum. né, que são brasileiros, são japoneses, eles ficam fascinados. Ah, é? Sim, porque o japonês ele é muito regrado, muito disciplinado. Exato. Para eles, de repente... Às vezes pode ofender tanto quanto um salmão com morango e cream cheese para eles. Na verdade, eles estão ouvindo aqui, né, e não dá para ficar inventando história. Eles estão, na grande verdade, numa situação em que não consegue divulgar outra coisa diferente. Né? É um patrimônio da humanidade. Você tem que respeitar toda a disciplina, todo o ritual, toda a cerimônia. Sim. Ok. E aí não tem espaço para outras culturas. Tá. Já está difícil de difundir o próprio sushi como ele é. Uhum. Agora, quando tem espaço, que nem eu tenho essa liberdade de levar chefes amigos a experimentar, pegar, faz uma trouxinha aí, que é o sam, né? Uhum. Sam, não só de alface, mas de folha de gergelim aí, no caso, né? E tudo mais. Nossa, que delícia. E uma fatia de alho cru. Quando você fala alho cru, os caras já ficam olhando meio torto. Mas depois que experimenta, né? Com samjang mais o chojang. E não é só memória afetiva pra gente, é realmente bom, tecnicamente. É bom, isso é nossa cultura, nossa raiz, muito bacana, né? E eles ficam encantados. Eles falam, caramba, como é que eu nunca experimentei uma coisa dessas? Eu também gosto de pescar, mas eu não tenho. Eu não faço essas pescarias caras de alto mar. Assim, eu gosto, o que eu gosto é do balanço. O que muita gente não gosta, que é o balanço do barco. O que muita gente enjoa. Eu enjoo. Assim, eu adoro. Assim, por mim, eu ficaria horas e horas, dias e dias dentro do barco sem problema nenhum. Caramba. E uma das pescarias que eu mais gosto de fazer é uma das que as pessoas menos gostam, que é o de peixe-espada, carti. Porque eu adoro carti. Pra mim é um dos melhores peixes que eu gosto de comer. Eu acho fácil de tirar a espinha, eu gosto do sabor. E aí eu vi um dia na internet falando que o sashimi de carti na Coreia é uma coisa super cara, porque acho que é um peixe que tem que comer super fresco, então você precisa... Tanto que os poucos vídeos que eu vejo de sashimi de carti é feito no próprio barco. Os caras acabam de pescar. Sim. Eles têm uma técnica que eles pegam folha de abóbora, que eles... Não sei se é lenda, mas que tem que tirar o veneno do couro cru, então você tem que esfregar. Tá. Mas, bom, é aquelas coisas que, na verdade, o pessoal aprendeu com os avós, mas nem sabe se tem efetivamente alguma qualidade técnica nisso, né? E o carti aqui no Brasil é um peixe super barato. Acho que é o peixe mais... O pessoal chama... Quando você vai fazer pescaria e você pega um espada, o pessoal chama de espraga aqui. Né? Porque é um peixe que ninguém quer pescar. Dá pra mim que eu levo. Tá certo. A minha sogra, ela não deixava eu pescar quando eu casei por causa de muitos coreanos que morreram pescando, né? Tá. Mas ela parou de me encher o saco assim quando eu ia pescar. Quando eu trouxe os primeiros carti assim, ela falou, nossa, nunca comi carti tão fresco. Porque me lembra o carti da cidade dela, que a cidade dela também tem um restaurante de carti super famoso. Começa a trazer o afetivo. E aí ela falou assim, então pescaria de carti não é perigoso? Não, não é perigoso, não é no meio das rochas, não é gente bebendo, então ela começou a permitir. Mas eu fico pensando, nossa, carti é um peixe tão barato aqui no Brasil, né? Tudo bem que não é um carti grande, igual o de Jeju-do que o pessoal fala que é... Na verdade, ele não é explorado comercialmente, então ele é barato, né? Eu fiquei pensando, nossa, será que se alguém fizer um restaurante focado em carti aqui no Brasil, porque é um peixe barato, então você consegue ter um CMV baixo, um markup mais alto, será que daria certo, né? Eu adoro esse peixe, né? É muito bacana, muito bacana. Você estava me falando que chefe francês acabou pedindo para você afiar as facas dele. Esse foi um dos casos, né? Assim como teve recentemente, semana passada, nós tivemos o evento da Mesa Tendências, que é muito importante na gastronomia brasileira. Tá. Aconteceu aqui em São Paulo, até o prefeito deu a palavra dele de abertura Ricardo Nunes. desse evento e tudo, que eles escolhem os melhores Brasil para representar a gastronomia brasileira, mas com as técnicas francesas e italianas, ou seja, da alta gastronomia mundial. Né? E alguns chefes, né, me procuraram para ter aula particular de afiação da faca deles. Para poder participar desse concurso. Porque o cozinheiro ele precisa da faca. É a ferramenta principal. Depois da panela também. Depois do fogo, né? Ele precisa da faca. Entendi. Sem a faca ele não consegue preparar. Então isso foi incrível. Eles deixam bem claro. Eu quero uma aula particular com você. Eu não quero em grupo, eu não quero em sala. Ou melhor, ele não quer se expor. Mas ele quer tirar uma dor de tanto tempo de vivência na cozinha com faca cega que ele não aguenta mais.
E aí, uma aula dessa para um profissional já da cozinha é um dia só? Quantas dia horas? inteiro. Um dia inteiro. Um dia inteiro. Ele começa de manhã cedo, umas 8 horas, né? E vai até umas 10 horas da noite. Tá, aí você falou aquela hora assim, o cara faz um curso de sashimi, mas ele não tem a faca para poder trabalhar. Se eu faço um curso de afiação, Certo. eu vou ter as pedras aqui acessíveis para poder afiar minha faca? A gente acha material para isso fácil? Sim, acha. Acha porque eu vou dizer com muito orgulho e sem modéstia, né? Modéstia à parte. Eu estou ajudando as indústrias que tem aqui no Brasil a desenvolver essas pedras. Entendi. Porque até então não tinha cultura, não tinha necessidade de afiar. Matéria-prima a gente tem para fazer. Temos de sobra. Tá. Né? Temos de sobra. Não exatamente brasileira, vem da Índia. Vem das mineradoras, que são os abrasivos. Entendi. Mas o Brasil tem tecnologia. A Universidade de São Carlos, né? Por exemplo, a USP tem engenheiros químicos, que é a engenharia química que faz as colas para formar essas pedras e tudo. Então, tecnologia tem. Não estava encontrando, era aplicação e mercado. E faca produzidas aqui boas a gente tem? Não. Não Nossa, a resposta foi muito rápida. A Tramontina não é legal? Olha, Não para sushi sashimi, para uma faca no geral, para cozinha normal. eu diria que tem facas melhores. Tá. Hoje com acesso a produtos importados muito mais fácil. Aquela né? marca dos gêmeos lá, os Willig, é boa? O Zwilling razoável. Razoável. Tem aquele do Tridente, que nos Estados Unidos é a primeira marca de facas. Não conheço. Né? É a Wusthof, alemã. E tem aqui no Brasil. Tem. Tá super caro, imagino. Não, na verdade não. Eu não diria que uma faca de R$200, uma faca considerada profissional de cozinha, né? Seja caro. R$200, R$250. O custo-benefício dele é incrível. Sim. Mas aí a faca, você vai afiando, você vai diminuindo a faca. Sim, Ela tem uma vida útil também. Aí é que está, não querendo vender o meu serviço, né? Mas uma afiação bem feita e sabendo manter, não é na pedra que você faz a manutenção é feita no couro. Tá. Sabe quando os barbeiros, eles passam a navalha deles tão delicado? Já pensou se acabasse igual você está falando, como as facas? Ele passa naquela cinta de couro, recupera o fio de corte e vai usando. Então eu trouxe toda essa coisa, né? Vamos chamar assim, e adaptando esses acessórios, em vez de ser cinta num pedaço de madeira, aplicar o couro, a técnica de como passar. Aí é que está o meu trabalho. Aí eu posso dizer que, de repente, eu estou criando um método. Entendi, no couro. No couro, o jeito de afiar, o jeito de manter. Né? Eu até brinco, né? Você pode até comprar um Ferrari, mas se você não souber dirigir, na primeira esquina você vai se matar. Tá? E se você não souber dar manutenção, o que adianta? Entendi. Sabe? Então, mais ou menos nessa analogia, entra a faca. Aí o pessoal entende e fala, caramba. Tá, mas por exemplo, um chefe de cozinha que está lá no dia a dia, na pauleira de um restaurante super movimentado, Sim. Ele não pode ficar perdendo tempo afiando a sua faca. Não pode de jeito nenhum. Porque demora, é um processo que demora. Sim. Aí ele vai mandar para você afiar essa faca. E aí ele vai ter que mandar para você com que frequência? Tipo, a cada 6 meses ele tem que afiar a faca de novo? Uma vez por ano? O que tem acontecido é que já tem chefes com mais de 2, 3 anos, eu encontro eles ainda falam que a faca está cortando incrivelmente bem. Aí ele só precisa amolar a faca, não afiar. Exato. Só fazer uma manutenção no couro, do jeito que eu ensinei, está funcionando maravilhosamente. Entendi. Eu proíbo num sentido assim, né? De não ficar utilizando aquelas chaira, que são os bastões de metal. Não né? pode usar. Diamantado, super bacana. Aquilo é tão eficiente que acaba com a faca. Entendi. Então, nesse estudo de o que é um fio de corte específico, próprio. Nossa, então quando você vai numa churrascaria, você quer morrer vendo então, os caras lá. É uma mentalidade que antes falava assim, nossa, se essa faca dura muito, eu não vou ter mais serviço para, né? Tá. Para ganhar dinheiro. Era onde eu ia chegar, entendeu? Se você não é um serviço tão bom que você não consegue ganhar dinheiro por causa disso. Sim, mas tem sido o contrário. O serviço tão bom ganha tanta credibilidade. E vamos lembrar e honrar essa imigração do meu pai aqui no Brasil. Esse país aqui é gigante. Ele é maravilhoso. Se eu lançar alguma coisa por R$5, que seja incrivelmente bom, eu consigo vender da noite para o dia umas milhões de unidades.
Entendi. É um país onde eu consigo ficar, se eu souber trabalhar, milionário, literalmente da noite pro dia. Então você pensa em fazer a sua própria faca, por exemplo? Não. Não, porque tem mercado para todo mundo. Acho que a inteligência que eu estou usando é exatamente essa. Eu estou tão bem numa técnica onde ninguém conseguiu trabalhar, ninguém teve essa facilidade didática, digamos assim, né? Eu acho que eu tenho que explorar esse lado. E deixo a Tramontina desenvolver, porque ele tem porte, ele já tem investimento em indústria. Porque tem hoje muitas facas artesanais, né? Essas marcas que Sim. estão surgindo, SG, por exemplo. Sim, sim, sim. Só que dá muito trabalho fabricar. Tá. Eu não entraria, que nem... Você poderia ajudar a fazer uma linha, talvez. Que nem os primeiros imigrantes nossos, eles trabalharam na confecção, confeccionando e se deram muito bem, produzindo um bem, né? Eu acho que agora nós podemos explorar serviços. Tá. Que tal? Né? Nós já temos tanta gente que aprendeu a trabalhar com produção, né? E que tecnicamente tem a engenharia de produção aí, né? Em prática e tudo. Puxa, bacana. Vamos deixar todo mundo trabalhar então vamos multiplicar mais rapidamente as coisas. Essa é a minha proposta, de repente. Entendi. Olha que bacana, né? Uma dúvida que eu tenho, eu gostava muito de assistir um programa de culinária coreano que chama Nenjango Putake, que é, não sei se você já viu, eles pegam uma geladeira de um chefe de um artista famoso, leva para um estúdio e legal. aí 2 chefes de cozinha famosos, eles têm que fazer alguma coisa muito diferente com os ingredientes dessa geladeira. O que tem lá no dia. E tem gente que tem coisa vencida, tem gente que tem geladeira completa, tem gente que não tem nada na geladeira. E aí, um dos chefes que eu mais gosto, ele é um chefe que é especializado em culinária chinesa, ele só trabalha com um cutelo. Tá, Né? Ele usa o cutelo para tudo, ele corta cebola, alho, carne... É a faca-chefe do chinês. É uma faca, mas é uma faca... Dá para fazer isso mesmo? Quando a gente fala faca-chefe, o chefe é aquele que faz tudo dentro da cozinha. Tá. E a faca, então, a proposta é exatamente essa. Ele vai desde descascar um alho, uma cebola, cortar, picar, fatiar. É a faca carne, de estimação. Tudo. E o cutelo chinês, ele é incrível. Ele é diferente. Ele é bruto, ele é rude, mas ele tem uma eficácia incrível. Ele serve até como uma pá para recolher tudo e jogar tudo dentro da panela. Ele amassa o alho, ele bate na tábua para amassar o alho. Você vê que é incrível, né? Então, ele é uma ferramenta. Mas é um cutelo chinês, não adianta. Sim. Porque aí, olha só, onde eu queria chegar. Eu fui num desses eventos de churrasco, Tá. tinha lá a marca de facas artesanais. Eu vi um cutelo e falei, nossa, acho que eu vou começar a cozinhar com um cutelo em casa. E eu comprei o cutelo. Tá. Eu até mandei escrever meu nome lá no laser lá. Sei. Esse cutelo não corta. Aí eu tenho em casa, eu comprei na loja num dos revendedores da Zuilen lá, Tá. aquele negocinho que tem duas entradinhas. Eles falam São para os você. afiadores, Eles falam para você passar a faca de 3 vezes em um, e depois. outro para dar acabamento. Isso afia de verdade? Isso estraga bastante a faca. Ele Tá. é muito eficiente, porque ele gasta. E seria muito bom que você entendesse sobre geometria. Tá, já tá tarde para isso. Puxa vida. Pegando seu gancho, por que eu não fabricaria uma faca? O cutelo não é tudo a mesma coisa. Tanto que você comprou um que foi feito artesanalmente por um cara bacana, tal, que faz faca, mas ele não sabe cozinhar. Ele é horrível de segurar. Então é grosso, ele não corta, ele esmaga, é pesado, né? E o cutelo chinês mesmo, por incrível que pareça, eu encontro lá na Liberdade o cutelo chinês legítimo por R$80, R$90. Nossa, eu vou lá amanhã agora. Agora eu vou ter um cutelo chinês. Eu vou até com você para te ajudar a comprar isso aí. Mas aí ele vai vir né? sem fio, provavelmente. Não, ele já vem mais ou menos afiado, Tá. mas aí que tá bacana. E eu tenho crescido muito na divulgação, né? Eu estou dando conteúdo de graça. Tá. Outra coisa que eu fui na contramão, né? Então, eu vou colocar lá como afiar corretamente esse cutelo. Falar, caramba, realmente, o Alex, né, ele comprou um cutelo e está com dificuldade. Olha só, eu tenho conteúdo para colocar. Faço lá uns 10 minutos de vídeo e você vai ficar feliz da vida, porque você vai conseguir afiar o seu cutelo. Pro né? pessoal que não está acostumado com cozinha, cutelo é um mini machado, né? É como se fosse um machado, assim. O formato dele, né? Por aí, né? Entendi. Mas eu tenho um grande amigo meu que ele é charcuteiro, assim, de mão cheia. Ele é Legal. presidente da APA, que é a Associação Paulista de Charcutaria. Tá. Aí um dia ele me convidou e eu não consegui ir para uma aula de como se corta um ramon.
esse já é outra. E ele tava me falando daquela faca que lá... Isso é uma faca super fina. Fica imaginando que... Fina, comprida, flexível. Não dá nem pra afiar essa faca, né? Dá sim. Dá também? Como? Ele é tão flexível, né? Uhum. E não tem estabilidade. Exato. Mas não é a faca na pedra para afiar. É o contrário. Você firma ele numa madeira e você vai desbastando ele. Você vai desbastando ele, né? A faca por cima dessa madeira, fixo, dá um jeito de prender, e passa a pedra. Entendi. Afiando. Aí você consegue. E é uma faca diferente mesmo, isso. Realmente diferente. Ele foi projetado para... Já trabalhou com uma dessas? Sim. São as ramoneiras que a gente fala. Ou filetadeiras. Só né? serve para isso? Só para isso. Só para isso. Então tem faca específica para cada situação, né? Entendi. Porque tem um pessoal de Catanduva, que é a Salamanca, que ele faz uns mini ramonzinhos assim, que é muito decoração, né? Eles vendem assim a pata do porco curada, né? Sim. Só que aí uma vez uma pessoa que eu conheço ganhou um desse, a gente não conseguia cortar, não sabia nem como come o negócio. Aí que está a oportunidade, né? De um cuteleiro ter feito uma mini ramoneira, filetadeira, por que não? Com o mesmo material que ele já tem. Entendi. Seria bacana, né? Nossa, e a pergunta assim, você já se cortou afiando faca? Nossa, bastante. Direto. Aí você sabe se a faca tá boa só pelo corte na hora da mão? Quando tá bem afiado, corta gostoso. Nossa, que horrível falar isso. Tipo, me cortei, mas poxa, eu mandei bem no trabalho. Imagina se a faca tá cega, dói, viu? Porque repuxa tudo. Machuca bastante, né? Imagina, é como se fosse uma faca de pão cortando. É a pior faca para se cortar. Aí dói muito a faca cega, a faca não... Agora, bem afiada, é até gostoso. Olha só. E a pergunta que não quer calar, né? Você consegue afiar tão bem uma faca para ponto de cortar umas meias Vivarina? Você lembra dessa propaganda das meias Vivarina e a faca Guinso? Do 1406? Nossa. A faca Guinso é a faca que corta tudo, né? E eu encontrei umas facas dessa que meu pai tinha comprado, tá lá em casa. Ela era uma faca boa mesmo ou é charlatanismo? Na época era uma coisa diferente, né? Hoje a gente não aceita mais esse tipo de coisa. Não tem como recuperar uma faca dessas? É complicado. Aquilo ali tem coisa melhor. Quando... né? Porque ela cortava um cabo de ferro e depois cortava o tomate e sem perder fio. E o marketing era incrível, pois né? Pois era só marketing. Só marketing. Incrível. Foi daí que começou o Shoptime. Exato. Né? As principais. Comércio eletrônico. A meia que não desfia. Sim. E a faca que corta tudo. Por isso que era o grande duelo da meia contra a faca. Exatamente. Mas as minhas facas, eles cortam aquele famoso quadro que você vê bastante na rede social YouTube, que é o tomate maduro em cima da tábua. Você não põe a mão e consegue... Qual que é essa brisa do tomate? É tão difícil cortar um tomate? Porque a pele do tomate ela é extremamente resistente. Se você não tiver um fio muito bom de corte... Você só esmaga a pele. Ele não consegue romper, ele empurra. Entendi. E se ele consegue romper igual uma navalha, muito bem afiado, o resto vai deslizando. E você controla um carpaccio de tomate maravilhoso. Eu tenho o teste do papel também, né? O pessoal fala para saber se a faca está precisando ser afiada ou não, usar o papel. Isso é um pouquinho de sensacionalismo também, mas é uma referência muito boa para saber se o fio está cortando. Ah, tá. Não quer dizer que o desempenho do corte está bom. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade para entender essa questão a diferença de afiar e amolar. Tá, tem. Rapidamente, afiar, se a gente procurar no dicionário, né, vamos pela semântica, acho que fica fácil. Afiar é desbastar até buscar a geometria do fio cortante. Aquela coisa pontiaguda com ápice. Né? Tá. Então, você conseguiu buscar essa geometria, você pega na pedra, vai esfregando, isso é afiar. Tá. Depois que você conseguiu isso, ele está bruto. Você precisa refinar ele, deixar ele brilhando, um corte limpo, né? Aí você vai amolar, que vem dos molares do dente. Os molares, eles têm a função de refinar o alimento para você poder digerir melhor, mais facilmente. Então, para que a faca corte com mais facilidade e leveza, você vai amolar. E a manutenção é essa segunda parte, que é amolar. Então aquela maquininha que eu comprei para afiar a faca, que eu passo 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro, eu tô afiando, não tô amolando. Você tem 2 partes, não é? Uma parte bruta ali para desbastar, que é afiar, e a outra mais fina para dar acabamento, que é amolar.
Então, eu tenho que tomar cuidado, não usar demais isso. Não usar demais. Se você tiver que voltar, volte na parte de acabamento, não na de afiar. Que é o da direita. É o da direita. Tá. Né? Tenta dar mais um acabamento nele, porque Entendi. ele perdeu esse acabamento, então vamos tentar recuperar o acabamento. Entendi. Se não der certo, vai para afiação. Tá. Olha que legal. Obrigado pela dica. Eu vou procurar na Liberdade o cutelo chinês. Isso. Eu vou pesquisar lá. Mas você não tem já um conteúdo sobre o cutelo, né? Sobre o cutelo especificamente, não. Mas os de faca já ajudam-me a como manter o meu cutelo. Com certeza. E você falou que é menos de R$100 um cutelo bom, então, chinês? Sim, que vem da China, aquele de aço inox, cabo de inox, Uhum. né? Com a geometria certinha. Ele parece que tem 3 tamanhos. PMG, Tá. porque tem isso, né? Uma outra pergunta. Eu tenho na minha casa aquele ímã que fica na parede para poder botar as facas lá. Isso estraga a faca? Aquilo é bacana, não, aquilo até é recomendado. Ah, é? É recomendado porque não fica jogado as facas dentro da gaveta, Tá. com perigo de se machucar, Uhum. e de uma faca ficar encostando na outra para perder o fio. Tá. Então, na parede, além de ser decorativo, Uhum. né, é bastante seguro. Eu recomendo. Ah, entendi. Então não é luva preta e avental de couro para fazer Não. pressão na cozinha. Especialista indica, use. Ótimo, bom saber então. Bacana. Legal. Então, em breve, eu já tô avisando a minha esposa que vai ter um cutelo lá pendurado agora. E conte com as minhas dicas para afiação. Sim, né, eu vou sim, eu já acompanho, pro pessoal entender como é que eu achei o Roberto, né? Tanto que eu gosto muito de comer, Tá. eu sigo alguns perfis de alguns. Sempre que eu tenho algum restaurante que eu pretendo ir um dia, eu começo a seguir para já namorar, no dia que eu for realmente no restaurante, já entender como funciona. Ah, bacana. Então, assim, restaurantes que eu já vou, que eu já conheço, eu não sigo. Mas os que eu ainda pretendo ir, é os que eu começo a seguir no Instagram. E aí tem um deles que é o Vaz, do Sushi Vaz, né? Bacana, grande Vaz. E o Vaz, ele um dia mostrou lá que estava fazendo a afiação com você. Eu vi lá afiador Kim, eu fiquei na dúvida. Aí eu entrei no seu perfil, eu vi todos os materiais, eu comecei a acompanhar e comecei a entender um pouco melhor dessa parte de afiação, que eu achei que aquela maquininha que eu paguei caro, né? Já está resolvido em relação, né? Porque eu não sei usar uma chaira. Eu tenho uma chaira em casa. Eu confesso que eu passo aqui, passo ali, mas não sei se tá certo. E agora eu já sei que nem preciso usar. Mas aí eu comecei a ver, pô, será que esse cara é coreano? Porque é Kim, mas tem muito japonês que usa Kim, né? Kim em japonês quer dizer ouro, eu acho, não Isso. é? Então tem muita gente que tem esse nome, né? E aí eu comecei a tentar descobrir, aí de tanto stalkear, eu falei, não, agora eu tenho certeza que é coreano. Até Agora quando eu me resto... apresento é com o ideograma chinês, né? O Hanmun, né? Que japonês fala kanji. Entendi. E Kim, realmente, traduzindo é o ouro, né? E você usa muitos termos japoneses, né? Sim. Para explicar as coisas que você... Sim. O nome das facas, por exemplo, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar que, na verdade, a arte da afiação ela está muito mais forte na Coreia. Da afiação de faca? Ela foi organizada no período Edo, muito famoso aí na gastronomia e tudo, que é Edomai, né? Edo atualmente é Tóquio, tá? Que resolveu organizar toda essa cultura e divulgar para o mundo. Tá. Isso foi 1800 e alguma coisa, tá? Só que a Coreia, a península, estrategicamente, ficava no meio do caminho das conquistas, né? E lá era a oficina, digamos assim, de manutenção dessas ferramentas que são as armas, né? Entendi. E as técnicas de afiação, o cara ou ele afiava bem ou ele estava morto. Simples assim. Morto com uma faca mal afiada ainda. Mal afiada. Tratava de eliminar o cara e substituir. Né? Não tinha comida para todo mundo na época. Então, essas técnicas, na verdade, de afiação vêm da Coreia. Incrível. Quando o meu estudo começou a aprofundar, né? E o Japão, ele organizou essa questão. Né? Então, o método Honbazuke, tanto que o nome está em japonês. E eu consegui registrar no INPI, né, afiação Honbazuke, para que ninguém fique zoando de uma certa forma de um termo tão importante, de um resgate, que você não vê muita gente afiando faca. Ele prefere comprar, não presta mais, você joga fora. Pior, a faca você não consegue descartar facilmente. Sim. E fica lá um monte de faca que não presta em casa. Então, aí que eu vi, eu não preciso fabricar facas. Eu preciso dar um jeito nas facas que já existem. Entendi. Já tenho trabalho
para muito tempo. Você conhece a Marie Kondo? Já ouviu falar? Não. A Marie Kondo é uma organizadora japonesa. Ela ficou muito famosa. Que ela ensina como que você guarda as roupas em casa. Ah, que bacana. Né? E ela justamente ela pega nessa cultura do desapego. Então, ela ensina você não ter tantas coisas, quanto menos coisas. Porque basicamente uma casa bagunçada é uma casa que tem muita coisa. Se você tem poucas coisas, né, poucas roupas, poucos objetos e tal, você tem poucas coisas para ter que arrumar. Então ela consegue. Geralmente as pessoas falam: minha casa é muito bagunçada porque eu não tenho lugar para guardar as coisas. Então ela fala: joga fora. Depois que você joga fora, vamos realmente guardar o que você gosta. Ela chegou até, inclusive, né, tinha uma época que eu vi algumas matérias falando que ela estava afetando o mercado de vestuário. Porque estava ensinando as pessoas a não comprar roupa e vender suas roupas no brechó, entendeu? Então, que da hora. Você me falando agora das facas, eu não preciso fazer facas, vamos recuperar as que estão aí, me lembrou um pouco disso. É uma proposta muito bacana. Nós estamos nessa vibe, né, de ecologicamente correto. Poderia ter um brechó de faca, né? Então. Por que não? Por que não? E criar oportunidades para várias pessoas que precisam fazer um extra, ou até mesmo viver disso. Por isso que eu dou tanto conteúdo no meu perfil. E ainda tem muita oportunidade que eu não tenho tempo para mim. Né? Entendi. Então, tá muito bacana isso daí. Outra coisa, eu não tenho medo de falar certas coisas, né? Mesmo que seja polêmico, sabe? A Coreia, ela sofreu tanto de guerras, de invasões e de mudanças, que hoje ele está muito destacado por grupos de dança, de novela, dessas artes, né? Mas essa outra parte cultural, eu acredito que ele ainda está para germinar melhor no mundo. A gente precisa dar esse apoio e alavancada. Se eu estiver falando errado, que o consulado, alguém, por favor, me procura, eu estou aberto. Não, né? Mas certo. tem que ter alguém para falar. Sim. Né? Mesmo que errado, se eu não me manifestar para tentar me preservar, eu não acho bacana. Né? Então, não é um pouco mais do que dar a cara às tapas, é mais do que isso. Eu quero participar. Entendi. Eu acho isso muito bacana. Quem sabe, né? A nossa audiência ainda é pequena, né? Mas assim, o podcast é atemporal. A gente vai lançar semana que vem essa nossa conversa. Sim. A gente ainda não tem nem 300 seguidores no Instagram. Eu tenho mais ou menos 100 pessoas inscritas no Spotify. Mas é um conteúdo que não vai ficar atemporal, né? Ele é atemporal, mas, aliás. Alex, daqui a alguns esse meses. encontro nosso está tão bacana que o pessoal fica assim, puxa, mas Kim, você é coreano e tal, né? Mas você está tão inserido, igual você mesmo me identificou, com meio nipônico. Eu tenho uma grande amiga que é a Fê, ela já está com 160 mil seguidores, né? E se eu pedir para ela, compartilha isso que está acontecendo, os meus 12 mil não é nada perto dos 160 mil dela, e que vai se multiplicando. Isso aí é incrível. Até para explicar para os nossos ouvintes, assim, é o nosso 6º episódio. Já tivemos repórter, já tivemos cineasta, já tivemos rapper, assessor político, medalhista paralímpico. Por incrível que pareça, quem tem mais seguidores entre os nossos convidados até agora é um afiador de faca. Oh, puxa vida. Acho que é essa vontade de querer, né, passar uma mensagem de vamos viver bem, né? E que eu amo todo mundo, isso eu não canso de falar. Acho que isso aí é bacana. Legal. A gente já está estourando o nosso tempo e, para terminar, eu sempre peço para o nosso convidado, né, passar alguma dica cultural, se possível coreana ou não, de repente até onde você achou esses materiais que você está me contando da história, da afiação. Não precisa ser necessariamente da Coreia, mas que pode ser alguma coisa relacionada à sua área. E eu também peço uma dica gastronômica. Geralmente eu peço uma dica de um restaurante coreano que tem alguma comida que lembra a comida da sua casa, aquele comfort food, mas sinta-se à vontade, já que você está tão inserido assim no meio do sushi, do sashimi, da culinária japonesa, se quiser também indicar alguma coisa nesse lado, tá bom? Puxa vida, você me pegou meio de calças curtas aqui, mas vamos lá. Né? Dessa parte de cultural, eu não sou aquele que está lendo livros, que está assistindo filmes, porém, tem um canal coreano chama Knife Repair. É K de knife e R de reparo de facas. Tá. Ele é coreano. É um canal no YouTube. Ele quase não fala nada. É tudo legendado. Mas
mesmo você não entendendo coreano, você sabe exatamente o que ele está fazendo. Que ele tem uma edição muito fácil de você assistir e digerir. Legal. E ele ensina muita coisa. Seria uma boa dica para quem está interessado Legal. com a afiação. Uhum. E sobre comida. Nossa, eu vou falar novamente do Brasil, né? Que país maravilhoso esse, de riqueza natural. Quando eu conheci o Nordeste, eu me emocionei. Como é que eu vivi tanto tempo no Brasil, pensando e sonhando em querer viajar, por exemplo, para Orlando, Disneylândia, nada contra para quem quer, Uhum. tá? Mas no Nordeste eu descobri a raiz do que é o Brasil, né? A verdadeira feijoada, né? E lá eu encontrei um japonês Nisei, chama André Saburo, é um chefe de cozinha conhecidíssimo, respeitadíssimo, né? O cara é muito fera no atum. E o melhor de tudo, ele gosta de trabalhar com ingredientes do agreste brasileiro. Tá. A castanha, né? As coisas para fazer farofa crocante, para poder harmonizar com os pratos japoneses. Olha só que bacana. Nossa, que legal. Então, é um cara também que não está preso. Quando eu estava buscando doenjang, gochujang, né? As coisas raiz, esse cara consegue criar coisas incríveis com o que tem no Brasil. Então, é um valor incrível. Né? Eu recomendaria, se tiver oportunidade, Recife. Em Recife? Em Recife, André Saburo, né? O nome do restaurante é o nome dele? Chama A Quina do Futuro. A Quina do Futuro. Tá. Bacana, né? Em Recife. Está um pouco longe, né? Mas, mas é bom saber. Em São Paulo tem muitos seguidores, tem muitos chefes, né? Então, por exemplo, o Vaz é um que ele segue, respeita essa linha e você pode fazer uma degustação à altura do Saburó. Legal, legal. Você me falando desse chefe de Recife me lembrou um pouco do soba de, acho que é Cuiabá, o Mato Grosso, né? Que é o macarrão feito pelos imigrantes japoneses, só que adaptado com as coisas do centro-oeste brasileiro. Exato, né? Com o que tem. É igual a Marisa Ono, que ela é arquiteta, né? Mas ela tem o canal no YouTube, ela aparece direto no GNT, né? Para dar receitas e tudo. Ela faz missô caseiro. Ela é arquiteta, tá lá no Rio de Janeiro, né? Ela faz o tofu caseiro, muita coisa bacana, né? Com as coisas que tem aqui. Com as coisas que tem aqui. Isso é até uma coisa que eu tento explicar para os meus amigos conhecidos, né? Quando você vai numa mercearia coreana aqui no Bom Retiro, eu comecei agora, assim, recentemente, a dar mais valor às pastas gochujang, doenjang, por exemplo, fabricadas aqui no Brasil. Que até então eu pensava assim, eu vou comprar o gochujang que veio da Coreia, porque é o mais fiel coreano. Sim. Mas ele é um gochujang, queira ou não, feito para importação, né? Então ele vai ter mais conservantes, ele vai ter mais agentes químicos. E aí, descobrindo, né, que tem muitas harmonideiras aqui na nossa comunidade aqui que produzem o seu próprio doenjang, gochujang. E hoje eu não compro mais, por exemplo, o doenjang importado, eu só compro o que vende nos próprios mercados coreanos aqui do Brasil, só que fabricados aqui. Produção caseira. E isso tá na moda, tá em alta. É a dica que eu dou pro pessoal que ouve a gente. Comece a dar mais valor aos produtos coreanos fabricados aqui. Não sei se você sabe, Tok na Coreia é um produto protegido pelo governo, onde uma grande indústria não pode fabricar Tok. Tok só pode ser fabricado por pequenos fabricantes. Então, você não existe Tok do Lotel, Tok do Otugi, Tok da Nongshim, dessas marcas grandes. Tok é só feito na Coreia por lojas pequenas. Certo. Tanto que o que a gente recebe aqui de tteokbokki instantâneo, por exemplo, para as pessoas que não sabem fazer tteokbokki, é um Tok totalmente diferente, porque é um Tok adaptado, porque o Tok mesmo industrialmente não pode ser feito, né? Isso é verdade. Podemos valorizar mais isso aqui, né? Com certeza, tem muita coisa aí. Gostosa. Sim, muito legal. Muito obrigado pela sua presença. Ficou muito apertado o tempo, porque falar de comida com gordinho é difícil, né? Então, eu espero ter mais oportunidade para a gente falar. Agora que as pessoas conhecem a sua história, né? Que a gente possa depois gravar um conteúdo focado especialmente numa comida, na afiação. Quando eu compro meu cutelo, eu vou lá marcar você também, para o pessoal saber que, realmente eu já estou com o meu cutelo aqui. Quem sabe a gente não faz um vídeo curto, rápido, né? Sim.
os nossos ouvintes possam curtir também isso, né? Sim, muito bacana. Eu acho que a gente vai ter mais encontros aqui, o pessoal. Eu faço um convite aqui então no ar. Um dia você ir levar o cutelo lá no meu ateliê. Aí você conhece, a gente grava alguma coisa rápida e mostra para todo mundo. Será uma honra. Tá bom? Que bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Opa, eu que fico agradecido. E um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Valeu, pessoal.